Olá, queridos. A paz de Cristo. Eu quero, junto com você hoje, compartilhar um pouco nesse nosso maná, esse quadro que é o nosso alimento espiritual, onde a partir de agora a gente vai estar trabalhando de uma forma um pouco diferente a palavra do Senhor, antes da gente trazer algumas reflexões. Agora a gente vai estar mais voltado para a área de ensino. Nós vamos continuar com o CID no nosso canal aqui no YouTube, onde a gente vai trazer reflexões, onde a gente vai trazer uma palavra de Deus sempre para estar abençoando a sua vida. Agora nós vamos filtrar essa palavra de uma maneira diferente, mas num tom de ensino, e vamos fazer isso através do maná, alimento espiritual. Nós vamos começar uma série hoje falando sobre ser um seguidor de Cristo, sobre ser um discípulo de Jesus. E para eu ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer como discípulo é reconhecê-lo como mestre. Você possa olhar para você e entender um pouco disso. Nós vamos estar juntos aprendendo sobre isso nesse tempo. E eu tenho plena certeza de que a sua fé ela vai ser transformada, ela vai ser restaurada, ela vai ser edificada através desses ensinos. O que um discípulo de Jesus precisa ter? O que eu preciso ter para dizer que eu sou um discípulo de Jesus? Primeiro, o que é um discípulo? O discípulo é aquele que segue um mestre. Então, para eu ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu tenho é ter Jesus como mestre, ter Jesus como meu Senhor e Salvador, entender que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é dele, que ele está no controle, inclusive da minha vida. E, acima de tudo, um discípulo é aquele que obedece o ensinamento do mestre. Então, para eu ser discípulo de Jesus, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu quero falar nessa série sobre 4 características de um discípulo de Cristo. E a primeira delas, eu diria que a mais importante para você dar esse passo é ter comunhão. Um discípulo ele precisa ter comunhão com o seu Senhor, ele precisa ter comunhão com o seu mestre. Nós como discípulos precisamos ter comunhão com Cristo. Mas não é só uma comunhão, uma amizade, é um relacionamento bem mais profundo. Algo que vai além de uma fé que se baseia em coisas superficiais, algo que vai além de um nível raso. É o filho mesmo, é questão de paternidade, é um filho que tem comunhão com o pai. Nós, às vezes, muitos de nós que estamos na igreja, temos problema, às vezes, com essa questão de paternidade. Muitas pessoas têm problema com a paternidade terrena, a paternidade familiar, a paternidade física, vamos dizer assim. Muitas pessoas tiveram problemas com seus pais, com o seu pai na carne. Muitas pessoas têm problemas de paternidade dentro da sua família, dentro da sua vida. E isso, de alguma forma, tem impedido de muitas pessoas terem uma comunhão com o nosso Deus Pai. Para eu ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu preciso é ter comunhão com Deus Pai. E o que vai me ajudar nisso? Eu preciso entender que, embora o meu pai da terra possa me decepcionar, de repente, tem pessoas que têm traumas porque foram abandonadas, porque são os mais diversos traumas acerca da paternidade. Mas eu preciso entender que o Pai do céu não me abandona, que Ele está comigo constantemente, que a onipresença dEle se faz na minha vida. Eu preciso entender que Ele não desiste de mim, que o amor dEle é maior do que qualquer amor que possa ser expresso por um ser humano. Eu preciso entender que eu tenho um Pai no céu e que esse Pai é Deus, é Senhor, que está acima de tudo e de todos. Quando eu entendo isso, eu recebo a Ele como Pai. Quando eu passo a recebê-lo como Pai, a honrá-lo como Pai, a tratá-lo como Pai, eu começo a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Esse relacionamento de intimidade começa a gerar uma comunhão. Eu passo a ter comunhão com Ele. Eu passo a participar das coisas referentes à palavra dEle. Eu passo a obedecer a palavra dEle. Eu passo a querer ser parecido com Ele. Eu passo a querer me santificar assim como Ele é santo. Eu sinto gosto, eu sinto prazer, eu sinto gozo em obedecê-lo, em ser parecido com Ele e, acima de tudo, em agradá-lo, à luz da sua palavra, sempre obedecendo aquilo que Ele determina em sua palavra. Quando essa intimidade ela começa a crescer, nós começamos a ter comunhão com Ele. Nós começamos a fazer parte daquilo que é dele
e ele começa a fazer parte daquilo que é nosso. Ele começa a fazer parte da nossa vida constantemente. Você já acorda com ele, cara. Você já acorda lá e ele diz: tô aqui, meu filho, vamos passar o dia junto, vamos vencer o dia hoje. Você já acorda dando bom dia para o Espírito Santo. Você já acorda consagrando seu dia. Você já vai aprendendo através dessa comunhão, através dessa função, desse cargo, entre aspas, de discípulo que você recebeu do Senhor, desse dom, desse nome tão forte de discípulo de Cristo. Você já começa a transformar a você mesmo. Você já começa a orar e agradecer a Deus pelo alimento. Você já não vai mais para o trabalho chateado. Você já começa a agradecer a Deus por uma porta de emprego que foi aberta. Então, o discípulo de Deus, o discípulo de Jesus é aquele que tem comunhão com o Pai. Eu quero ler com vocês uma passagem aqui que está em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nós fomos adotados por Deus, somos filhos, mas fomos adotados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. E como é que eu me torno discípulo? Como é que eu me torno filho de Deus? Como é que eu me comporto como filho de Deus? Se há uma ponte, se há uma ligação entre eu e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, então quando eu procuro ser discípulo de Jesus, eu procuro seguir Jesus, o que Jesus ensinou, eu procuro ser parecido com ele, como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quando eu me torno imitador de Cristo, quando eu fico cada vez mais parecido com ele, eu me torno discípulo. Quando eu me torno discípulo, eu recebo essa paternidade da parte do Senhor. Nós fomos adotados, porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou quando nós nem existíamos ainda. O amor de Deus já se fazia presente naquilo que nós viríamos a ser. À medida que a gente se aproxima, porque o discipulado, o ser discípulo, o ser seguidor, nos aproxima de Jesus. À medida que a gente se aproxima dele, a gente passa a conhecê-lo melhor. E à medida que a gente o conhece melhor, a gente passa a querer mais e mais dele. Uma coisa que eu acho interessante é que o discípulo de Jesus, aquele que caminha com ele, que segue ele, quer estar sempre perto dele, porque dele sempre vai vir mais, cara. Ele é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. A gente vai estar sempre com sede, vai estar sempre com fome da palavra, vai estar sempre buscando, vai estar sempre querendo. Tem um pastor americano que ele disse que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Tanto que a palavra do Senhor diz: quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, que seja para a glória do Senhor. Quando nós nos tornamos discípulos, nós fazemos tudo para glorificar a Deus. Quando nós nos tornamos discípulos, nós temos gosto em glorificar a Deus. Nós voltamos a nossa vida para a glória de Deus. Nós falamos para que Deus seja glorificado. Nós pensamos algo em que vai glorificar a Deus. Nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. O discípulo ele tem proximidade e tem comunhão. Nesse nosso primeiro encontro, eu quero que você guarde isso. O que eu preciso para ser um discípulo de Jesus? Eu preciso ter comunhão com ele, eu preciso querer estar perto dele, e essa comunhão se faz de intimidade. É aquele, cara, eu fico à vontade com ele. É você poder fazer uma oração, porque a oração te conecta a ele. É você poder fazer uma oração sem formalidade. É você poder chegar e dar um papo reto para Jesus e dizer: Senhor, está aqui, o negócio está embaçado, eu estou precisando do Senhor. E ele vai chegar junto. Essa comunhão, como é que eu posso fortalecer essa comunhão? Essa comunhão ela é fortalecida através de uma vida de oração. Quanto mais eu oro, mais Deus vai estar comigo. Quanto mais eu oro, mais Deus me responde. Então, se eu passo o dia orando, Deus passa o dia me respondendo. Como é que eu posso fortalecer essa vida de comunhão? Não só através da oração, mas através da adoração, da meditação na palavra de Deus e, acima de tudo, a obediência à palavra de Deus e de propagar tudo aquilo que Jesus me mandou fazer. Um dia ele disse: vá pelo mundo, por todas as nações, prega o evangelho, faça discípulos. Então, discípulo gera discípulo. Você possa guardar essa palavra no seu coração e buscar essa comunhão, buscar essa intimidade com ele, fortalecer essa aliança, esse elo
entre você e o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. No próximo quadro a gente vai estar falando um pouquinho, no próximo episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre fazer parte da família de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.